A paz do Senhor, gente. Seja bem-vindo ao quinto estudo sobre a Carta aos Gálatas. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje venho trazer o quinto estudo da Carta aos Gálatas. Para quem acompanhou os estudos anteriores, foi bênção demais. Aprendemos demais da palavra e vamos hoje dar um toque a mais. Vamos aprender mais sobre Gálatas capítulo 5. Não vai ter aquela de continuação do capítulo 4, que no capítulo passado nós voltamos, não. Vai ser só o capítulo 5. Depois virá o capítulo 6. Vamos seguir adiante. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza, se eu não tiver dito. E vamos para a palavra de Deus. Em Gálatas 5, começamos a estudar a parte um pouco mais prática da carta. Este é um capítulo incrível, poderíamos falar por muito tempo. Porque o assunto aqui de Gálatas capítulo 5 é um pouco grande. Mas, só que o vídeo não é para ser enorme, vamos só dar uma leve introdução. Mas não introdução, mas uma leve palavra. Um leve estudo. Não precisa ter um estudo enorme que vai repetir as mesmas coisas. Não adianta nada. A justificação pelas leis nos separa de Cristo, que é do versículo 1 ao 6. Notas sobre aqueles que estão tentando judaizar a igreja, que é do 7 ao 12. Amem uns aos outros, do 13 ao 15. A carne luta contra o espírito, do 16 a 21. E o fruto do espírito, 22 a 26. São esses os pontos que nós iremos frisar. A lei nos separa de Cristo. Paulo começa esse trecho na carta falando que quem segue a lei para se justificar precisa seguir toda ela. Vamos analisar em Gálatas 5, nos versículos 3 e 4, que nos diz assim: De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Exatamente. O que Paulo estava querendo para repassar para os Gálatas era que, rapaz, se vocês circuncidar, você já não acredita mais na graça que é Jesus Cristo? Vocês que circuncidam, vocês que cumprem a lei dos judeus, vocês não entendem que vocês foram justificados por Deus através da fé em Jesus Cristo? E vale ressaltar que nós somos salvos através da graça, que é Cristo Jesus. Não veio de nós mesmos, não veio das nossas boas ações, não veio das nossas boas qualidades. Porque se você for pensar, de nós não sai nada de bom. De nós só sai tudo que não presta. Por isso que eu não posso esperar vir o bem de alguém que é ser humano. Porque não virá. Porque o ser humano é falho, o ser humano erra. Principalmente quando nós depositamos a confiança nele. E a palavra de Deus está escrita: maldito é aquele que confia no homem. Ainda mais que deposita a sua confiança nele. É pedir para errar, é pedir para falhar. Quando eu conto com Jesus na minha vida, quando eu deixo Cristo centralizar na minha vida, aí sim eu tenho um renovo. Eu sou transformado. Eu sou salvo pela graça. Eu tenho que ter em mente que eu não sou salvo pelo que eu faço, mas sim pelo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. É isso que nos mostra a salvação. Até hoje isso acontece. Muitas pessoas acreditam que precisam pagar algum tipo de preço para se tornarem justas. Seja um tipo de obra, um valor financeiro, um certo costume ou qualquer coisa do tipo. Um exemplo disso são as ofertas. É bom ofertar? Óbvio que sim. É bíblico que todo cristão deva fazer. Porém, se o nosso coração, ao ofertarmos, é de estarmos fazendo algo bom, mostrando como nossa atitude é muito boa, como nós somos pessoas puras e santas, pois estamos entregando nossa oferta com não amor pelo sacrifício de Cristo, mas para nos mostrar que somos
santos. Creio eu que isso seja muito mais uma obra da carne do que uma obra do Espírito. Aqui vamos virar acerca da obra da carne e do Espírito, deixando claro. E o que Paulo está querendo repassar para nós é que, rapaz, a salvação não vem através das obras, como eu falei anteriormente. E nós não somos justificados pela oferta que nós fazemos. E eu não posso ser justificado por aquilo que eu faço. Exemplo, ajudar o próximo. Quem aqui nunca ajudou o próximo? É bom demais, né? Mas se você for imaginar, você não pode fazer aquilo para se auto-justificar-se. Mas vai o que é justificar? Você aprendeu nos estudos passados. Se ainda caiu de paraquedas aqui, corre, volta os estudos, aí você vai aprender o que é justificar. O que Paulo ele nos diz é que nós temos que colocar isso em mente. Eu não sou justificado por aquilo que eu faço, por eu ofertar. Eu não posso ofertar na casa do Senhor, sendo que eu estou com o coração totalmente desviado de ofertar com amor. E muita gente faz isso. Às vezes nós achamos que tem muitas pessoas que ofertam na igreja, é bonzinho, né? Só pode ser rico. Mas não. O mais interessante é que Jesus ele vai citar algo extraordinário. Se não falha a memória, é uma parábola. Não vou me recordar, mas é uma parábola. Tem aqui no meu canal também, que é do fariseu e do publicano. O fariseu chegou lá na casa do Senhor e começou: Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. O publicano: Senhor, quão miserável sou. O publicano, ele foi com um sentimento de arrependimento. E o fariseu não teve arrependimento. E é isso que muitas vezes nós queremos fazer. Ofertamos, mas eu vou ofertar aqui porque eu sei que Deus ele vai abençoar. Mas se ele não quiser abençoar, ele não abençoa. Deus é Deus. Eu tenho que abençoar pensando no sacrifício de Cristo. Pensando no amor de Deus para com a minha vida. Porque claramente Deus ele vai nos recompensar. Eu não posso aqui chegar até você e dizer: você tem que fazer isso, que você vai ser próspero. Eu não estou na teoria do coach, estou pregando a palavra. Porque se você for olhar para um ponto, mas o crente tem que prosperar. Mas eu não vou pregar sobre prosperação. Eu não sou como um pregador do coach. Prego a Bíblia. Se alguém oferta muito e não está com coração de arrependimento, não ofertou nada. Jesus também vai dizer que tinha uma mulher que pegou todo o seu perfume e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Se não falha a memória, Judas disse: Mestre, mas ela poderia bem pegar esse perfume, vender e dar aos pobres o dinheiro. O que eu quero dizer é que as coisas boas podem ser usadas com a intenção errada. Exatamente. Para tentar nos tornar justas diante de Deus. Não vamos nos justificar diante das obras ou pela lei. Somos justificados diante de Deus pela fé. Isso é graça de Deus sobre nossas vidas. Não precisamos fazer nada para sermos amados por Deus. Exatamente. Tudo o que basta é que tenhamos fé que Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Exatamente como eu disse anteriormente. Isso que eu tenho que ter na minha vida. Eu tenho que aplicar isso na minha vida. Que eu não posso fazer algo para me tornar justo, porque eu já fui justificado por Deus lá na cruz do Calvário. E isso já nos mostra que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós conhecemos a verdade, é Cristo Jesus. Por isso que está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade,
e a verdade os libertará. Porque a verdade é Cristo, o caminho é Cristo, a salvação é Cristo, a vida eterna é Cristo e o paraíso é Cristo. Tudo é por meio de Cristo. E é só em Cristo que eu encontro essas opções. É só em Cristo Jesus. Ame uns aos outros. Paulo, então, assim como Cristo fez em Mateus 22 e 39, vai dizer algo extraordinário. Mateus 22 e 39, que a palavra de Deus nos diz assim: e o segundo, semelhantemente a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Será que amamos a nós mesmos e esquecemos dos próximos? Porque o que hoje nós estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, é totalmente o contrário. As pessoas amando mais os animais e deixando de amar os seres humanos. Pessoas beijando seus animais, lambendo seus animais, esquecendo de abraçar o seu próximo. É o que estamos vivendo hoje. E não paramos para observar isso, porque nossos olhos estão cegos. E não ouvimos mais falar porque os nossos ouvidos estão tapados. Precisamos que Deus venha nos abrir nossos olhos e o nosso ouvido. Precisamos pedir. Ao que nós queremos saber de hoje é TikTok, Kawaii, dancinhas bestas. E esquecemos disso. De ler. De entender. Aí quando alguém chama você para ir para frente, para ler a palavra, para pregar, você pregar não. Tá, aí você não lê? Como é que vai pregar se você não lê? Muitas pessoas acham, ler a Bíblia demais vai ficar louco. Falaram isso com Paulo. Paulo dando seu argumento na frente do rei lá, governador. E o cara não suportou o argumento de Paulo e disse: Paulo, está muito louco de tanto estudar. Foi o que falaram com Paulo. E Paulo, transformado por Cristo, libertado em Cristo, salvo em Cristo. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Se eu pego a Bíblia para se aprofundar tanto, para debater, como é que eu vou crescer? A Bíblia foi feita para pregar para aqueles que não conhecem a Jesus e não para ficar debatendo conversas bestas que pode gerar intrigas e pode gerar discussões. E se puder, pode gerar até morte. Porque o que vemos hoje é a pessoa não aceita o argumento do outro, mas quer que aceite o seu argumento. Eu tenho que focar em Cristo, tenho que pegar isso para estudar, preparar sermão, para pregar para as pessoas que não conhecem a Jesus, para as pessoas que necessitam da água que é Cristo, para as pessoas que estão claramente precisando. Mas eu sou formado em teologia, eu tenho mais de sei de quantos cursos. Você pode ter vários, mas tem a transformado é igual Nicodemos. Nicodemos conhecia toda a lei, mas não era transformado. Os fariseus eram tão conhecedores dos Pentateucos, eles sabiam da cruz sorteado, decorado, que totalmente eles não eram convertidos. Aí um cara que acaba de chegar, que não tem curso de teologia, que não tem essas coisas, quando começa a pregar, Deus usa ele poderosamente. E vida se rende aos pés. E alguém que tem formado em teologia vai pregar e não vem nenhuma vida para Jesus. Não sei o que é isso. Parece que a nossa paixão agora está por estudar demais e esquecer das almas lá fora. Eu tenho que pedir a Deus paixão pelas vidas lá fora. São muitos que necessitam de Jesus. São muitos que querem Jesus. E nós, eu, você, somos escolhidos para levar a palavra de Deus para essas pessoas. Gálatas 5:14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ama o seu próximo como você mesmo. Ama o seu próximo como você ama a si mesmo. E assim encerra este 10 mandamentos em um só. Eu tenho que entender que Cristo é o meu centro. Que Cristo tem que estar na minha vida.
O Cristo tem que estar na minha vida. Muita gente, eu sou o centro de Jesus. Mentira. O Jesus que tem que ser o nosso centro. Jesus. Nossos pensamentos, as nossas atitudes tem que ser em Cristo e não no homem. E não nos nossos desejos. O argumento que Paulo está construindo aqui não é que devemos amar as pessoas, pois são justificados. Não devemos fazer a vontade de Deus para nos tornarmos pessoas boas diante dele. Fazemos a vontade de Deus, pois ele nos justificou em Cristo. Porém, com Deus não é assim que as coisas acontecem. Por conta de nossa natureza caída, vinda de Adão, não existe possibilidade de Deus olhar para nós e nos ver como pessoas boas. Isso só acontece através de Cristo, se tivermos fé nele. É uma obra de Deus para Deus. Exatamente. Como deixou claro, o texto. Deus nunca vai olhar para nós ainda sendo não convertidos, e vai olhar para nós e ver, eita, pessoa boa não. Deus nos vê quando nós somos realmente justos, quando nós nos convertemos a Jesus de Nazaré. Quando nós conversamos o seu nome com o único suficiente Salvador. Aí sim, eu consigo entender que só Ele é o meu Salvador. Só Jesus Cristo. E nenhum mais. Só Jesus Cristo. A luta da carne contra o Espírito. Em seguida, Paulo fala sobre a luta da carne contra o Espírito. A luta da carne contra o Espírito. Vamos analisar os versículos, vamos aprender como é que isso vai acontecer. Versículos 16 ao 18, que a palavra de Deus diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Ou seja, eu tenho que viver no Espírito para que o meu eu, o meu ego, a minha carne, não venha fazer o desejo dela. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se eu estou sendo guiado por Cristo, eu já não estou mais debaixo da lei. Eu não posso mais cumprir os mesmos ensinamentos que eu praticava lá no mundo. Eu não posso continuar ainda fazendo as leis. Pra quê e por quê e vou fazer pra quê? Se eu já sou justificado em Cristo Jesus. E vamos aprender agora. A nossa carne não gera bons frutos. A nossa carne gera pecado e afastamento do Espírito Santo. É exatamente. É por isso que Paulo fala tantas vezes em suas cartas sobre andarmos no Espírito, para que nós não nos sujeitemos à carne. É isso que Paulo está dizendo. Paulo ele nos passa um ensinamento para nós não andarmos na carne, mas nós temos um refriamento, para nós termos um cuidado, um equilíbrio. Por quê? Porque quando nós andamos na carne, fazemos a vontade da carne. E quando andamos na vontade do Espírito, fazemos a vontade do Espírito. E todos os dias temos que vencer a nossa carne. Temos que crucificar a nossa carne, como Paulo falou nos capítulos passados. Temos que crucificar essa carne, que é difícil, que é osso. Temos que crucificar ela. Só assim eu percebo que o Deus é o meu Redentor, é o meu Salvador e é o meu ajudador. Nós temos o Espírito Santo para isso. Nós temos o Espírito para nos consolar. Às vezes queremos nem orar, mas com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo nos faz orar. Chorando, mas o Espírito Santo nos faz orar. Eu tenho que entender isso. Também entendemos ao longo do texto, principalmente no versículo 18, que as duas não podem conviver, são excludentes. Conviver são excludentes. Se vivemos na carne, não vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, não vivemos na carne. Opostos. Ou estamos no Espírito ou estamos na carne. O que isso quer dizer? Se eu estiver na carne, eu vou continuar pecando. E pela palavra de Deus, não estou sendo salvo. Mas se eu fazer a vontade do Espírito, se eu continuar no Espírito, eu vou obter sim a salvação em Deus. Como eu já disse anteriormente, nesse estudo, não temos como viver um pouco dos dois. Verdade. Ou vivemos servindo ao Senhor, nos entregando em fé,
aceitando o sacrifício de Cristo, ou vivemos servindo ao Senhor, nos entregando em fé, acreditando no sacrifício de Cristo, ou vivemos tentando satisfazer a justiça de Deus com as nossas obras. Eu tenho que entender uma coisa que vale ressaltar e frisar, que ou eu estou em um ou eu estou em outro. Ou eu sou de um time ou eu sou do outro. Por isso que eu tenho que levar isso para o meu aprendizado e para o seu aprendizado. Que para nós sermos justificados é pela fé. Que para nós obtermos a salvação é através de Cristo. E essa salvação só veio através de Cristo. Ou nós vivemos na carne, pecando, satisfazendo desejo de moralidade, ou perderemos a salvação. Ou vivemos no Espírito, fazemos as nossas atitudes do Espírito, que é amor, benignidade, paz, longanimidade, paciência, amor. Ou vou continuar do mesmo jeito. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Decisão sua. O fruto do Espírito. Paulo contrasta a vida na carne com o fruto do Espírito, ou seja, as atitudes que o Espírito gera em nós, que se manifestam em nossas vidas quando aceitamos em fé o sacrifício de Cristo. Gálatas 5, 22 a 24, que é acerca desse ponto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem são de Cristo já crucificaram a carne. Se estamos em Cristo, agora nós vamos produzir isso e vamos aprender agora. Ele afirma que contra a vida no Espírito não há lei. Ou seja, a lei não faz sentido para os que andam no Espírito, para os que crucificaram a carne e agora vivem uma nova vida. A questão aqui é que este fruto do Espírito e as obras decorrentes dele não são as coisas da nossa justificação. Mas o efeito dela somos justificados pela fé, somente quando essa fé, através do Espírito Santo, se manifesta em nossas vidas. Vai se manifestar, entre outras formas, através de atitudes de paz, atitude de amor para com o nosso próximo, atitude de bondade e assim por diante. O fruto do Espírito é isso. Quando eu demonstro que eu tenho um amor, quando eu mostro que eu consigo andar em paz. É isso que é chamado fruto do Espírito. Mas quando eu vivo na desunião, quando eu não quero ajudar ninguém, esculhamo todo mundo, eu não estou no Espírito, mas eu continuo ainda na carne. E eu deixo para reflexão aqui hoje para a nossa vida e para nós aprendermos que temos que viver no Espírito. É difícil, é duro, mas é melhor viver no Espírito do que viver na carne. Na carne é sofrência, no Espírito é alegria. Amém? Vamos concluir com a oração? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Soberano, eterno Deus, eterno Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos falaste, Senhor, no nosso coração. Que nós, meu Pai, somos justificados pela fé em Ti. E que nós temos, meu Pai, que colocar em mente, meu Pai, que temos que fazer e buscar cada dia mais fazer a vontade do Espírito, meu Pai. Sabemos que é difícil, Senhor. Sabemos que todos os dias é uma luta do Espírito contra a carne, meu Pai. Mas sabemos também, Senhor, que Tu estás comigo para tudo, meu Pai. E sabemos que só em Ti conseguimos vencer a nossa carne, meu Pai. Senhor, e nos ajuda, Senhor. Nos reanima e nos alegra, Senhor. Pai, nos faz fortes, Senhor, para nós continuarmos a nossa jornada. Sabemos que é difícil, Senhor. Sabemos que é muitos obstáculos para ser enfrentado. Mas eu acredito, meu Pai, que Tu estás ao nosso lado. Tu não nos deixe, mas que Tu nos assegura sempre, Senhor. E eu creio, meu Pai, que grandes coisas Tu vai fazer na minha vida e como na vida desses inscritos também, Senhor. Deus, fica conosco, meu Pai, e nos abençoe mais e mais, Senhor. E nos fortaleça mais na Tua palavra. Amém e amém. Essa é a palavra que eu vos iria trazer hoje. Amém? Fique com a paz do Senhor, que até o 6º e último estudo. Até o próximo vídeo. Amém? Fui!